Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Trinenge. Este é o vídeo número 4 da série A Carreira em Engenharia. No primeiro vídeo, nós nos apresentamos e mostramos para vocês os objetivos básicos de todo esse trabalho. No vídeo número 2, falamos sobre a população mundial. No vídeo número 3, falamos sobre o efeito bumerangue. E agora, no vídeo número 4, iremos falar sobre PIB, Produto Interno Bruto. O PIB, Produto Interno Bruto, representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região ou país. Já vamos mostrar assim de arrancada o tamanho do PIB global. O PIB global gira em torno de 85.931 bilhões de dólares. Isto foi no ano de 2018. No ano de 2019, 87.723 bilhões também de dólares no ano de 2019, onde houve um crescimento em torno de 2,08%. 87.723 bilhões é o mesmo que dizer 87 trilhões de dólares. E aqui nós temos uma lista, um ranqueamento de quais países estão na lista do primeiro ao 20º, sendo o primeiro país Estados Unidos, seguido por China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália e, por fim, o Brasil em 9º lugar no ano de 2018. Todos esses países mantiveram as suas posições no ano de 2019. Houveram algumas alterações da 10ª posição em diante. Por exemplo, houve uma alternância entre Rússia e Canadá e Espanha e Austrália. Veremos uma sequência de gráficos agora, porque tudo que é engenheiro gosta de ver gráfico. Eu sou engenheiro, gosto de ver gráfico. Meus colegas com certeza também irão gostar. Aqui nós vemos de uma forma gráfica a mesma tabela anterior, só que mostrando para vocês a pujança, o tamanho de cada país. Estados Unidos em primeiro lugar com 20,5 trilhões de dólares, seguido da China com 13,6 trilhões de dólares. Japão com aproximadamente 5, Alemanha com aproximadamente 4 trilhões de dólares e Brasil com pouco menos de 2 trilhões de dólares no ano de 2018. Aqui a gente pode ver a mesma informação de uma forma mais sintética, onde mostra que no ano de 2018, 23, quase 24% da riqueza gerada no mundo foi feita pelos Estados Unidos, seguido da China com 15,8%, o Japão com 5,8% e a Alemanha com 4,6%. Esses 4 países reunidos somam 49,8% do PIB mundial. O Brasil está na 9ª posição com 2,2%. Em 2019, esses mesmos 4 países foram responsáveis por 51,5%, ou seja, mais da metade da riqueza do planeta vieram destes 4 países. E a participação do Brasil sobre o total diminuiu de 2,2% para 2%. Comportamento do crescimento do PIB mundial. No eixo Y, nós temos de 0 a 100 mil bilhões de dólares. E no eixo X, nós temos iniciando no ano de 1960 até os dados atuais, 2018, 2019, por exemplo. Perceba que no ano de 1979, este PIB mundial era em torno de 10 trilhões de dólares. 10 anos depois, próximo a 1989, esse PIB já era em torno de 20 trilhões de dólares.
Apenas 5 anos depois, ele saltou para 30, quase 31 trilhões de dólares. E este crescimento não parou mais, foi acontecendo de forma bem expressiva até os dias atuais, onde nós chegamos em 2019, por exemplo, com algo próximo a 88 trilhões de dólares. Este gráfico demonstra o comportamento do crescimento do PIB. Em 1960, 61, nosso ponto de início era zero e percebe-se facilmente uma linha de tendência bastante expressiva no crescimento desse PIB, culminando, por exemplo, no ano de 2011, com algo próximo a 7,5 trilhões de dólares de crescimento em apenas um ano. Se nós desconsiderarmos os 2 pontos muito negativos na informação, fica mais fácil até de perceber esse crescimento. Aqui nós podemos ver o PIB por país versus o mundo em bilhões de dólares. Por exemplo, em 2019 é o mesmo gráfico anterior quanto ao crescimento, mas perceba, por exemplo, o crescimento do PIB americano de 1960 até 2019. A linha de crescimento foi bem expressiva. Veja o crescimento da China, onde a partir de 1993, 1994, ou seja, primeira metade da década de 90, começou a subir de forma acentuada. Perceba o gráfico do Japão. Perceba o gráfico da Alemanha. E perceba o comportamento do crescimento do Brasil, essa linha verde. Agora, desconsiderando os dados do mundo e apenas observando esses 5 países, também em 2019, percebe-se melhor essa taxa de crescimento, pois os dados são mais próximos dos números do maior país, que seria os Estados Unidos, que na primeira metade da década de 90 realmente houve um incremento enorme no crescimento do PIB chinês. Comportamentos. Iremos analisar de forma resumida e arredondada o comportamento da variação do PIB das 4 maiores economias mundiais, mais a variação do Brasil, ao longo do tempo do ano de 1960 a 2019. Em especial, gostaríamos que você prestasse muita atenção nos dados da China, pois com estratégia, planejamento e execução impecável, eles conseguiram saltar para a 2ª posição no ranking mundial quanto ao PIB. Isto ocorreu com muita engenharia, inovação e tecnologia. A China é um importante parceiro comercial do Brasil. Exportamos alimentos em larga escala. PIB dos Estados Unidos em bilhões de dólares. É um crescimento bem homogêneo, bem parelho, mas é um enorme crescimento. Este é o comportamento do PIB dos Estados Unidos em bilhões também. Se nós desconsiderarmos o ponto pior da curva, fica fácil perceber que essa linha de tendência de crescimento é bastante expressiva nesse período de tempo. Veja agora aquilo que eu comentei anteriormente quanto ao crescimento chinês. Na primeira metade da década de 90, nós temos uma expressiva taxa de crescimento do comportamento do PIB da China, culminando em 14,2 trilhões de dólares. E este comportamento do PIB da China pode ser melhor avaliado também levando em consideração apenas os dados pontuais, onde em apenas um ano eles tiveram o crescimento de 1,1 trilhão de dólares. Se desconsiderarmos os 2 piores pontos do gráfico, fica mais fácil de observar. PIB do Japão. Pode-se observar também que esse gráfico ele mostra o PIB japonês muito estável a partir da primeira metade da década de 90, que seria algo daqui
até os dias atuais. Mantendo a mesma linha de raciocínio, pode-se perceber que existe uma tendência de estabilidade no PIB japonês. Este é o gráfico da Alemanha. Também no início da década de 90 aos dias atuais, houve um crescimento e atualmente existe uma estabilização com início de elevação novamente, onde lá por meados de 1995 era em torno de 2,5 trilhões de dólares e agora está próximo a 4 trilhões de dólares. Da mesma forma que os anteriores, podemos medir o comportamento do PIB da Alemanha, muito estável. PIB do Brasil. Nós temos um PIB menor que os outros países e podemos perceber que o nosso PIB realmente começou a subir de forma expressiva, passando de 1 trilhão de dólares, próximo à metade dos anos 2000, algo como 2005, 6, 7, por aí. Então, nós temos um crescimento bastante acentuado, onde nós chegamos a bater 2.616 bilhões de dólares, ou 2,6 trilhões de dólares, no ano de 2011. Depois houve uma queda. Como anteriormente mostrado, aqui nós temos o comportamento do PIB do Brasil, em bilhões. Mantém-se muito estável, próximo a zero, com alguns pontos de pico e vale. Em apenas um ano, um ponto seria o ano de 2010, nós crescemos 546 bilhões de dólares, ou seja, meio trilhão. E, neste ponto, próximo ao ano de 2014 e 2015, nós perdemos mais do que meio trilhão em apenas um ano, mantendo-se uma linha também estável, mas levemente crescente, do comportamento do crescimento do PIB do Brasil. O PIB, Produto Interno Bruto, representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado. O PIB per capita, Produto Interno Bruto por habitante, representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado, dividido pelo número de indivíduos da população, habitantes. Veremos as 4 maiores economias mundiais, 2018 e 2019, mais o Brasil, ao longo do tempo, do ano de 1960 a 2019, quanto ao PIB per capita, média de dólares por habitante do mundo. Em 1960, a média de dólares por habitante do planeta era inferior a 1.000 dólares por habitante. Em 1980, ela foi algo próximo a 2.576 dólares por habitante e foi crescendo até 2011, quando estabilizou próximo a 10.480 dólares por habitante, sendo o maior número já apresentado nessa série histórica o de 11.317 dólares por habitante no ano de 2018. Perceba como foi esse crescimento do comportamento do PIB per capita ano a ano de 1960 até o ano de 2018. O mundo, em 2018, tinha 11.317 dólares por habitante. Estados Unidos, 62.887 dólares por habitante. Alemanha, 47.616 dólares por habitante. Japão, 39.290 dólares por habitante por ano. China, 9.771 dólares por habitante por ano. Brasil, 9.001 dólares por habitante por ano, isto no ano de 2018. Perceba o PIB per capita por país em 2018. Do primeiro no ranking, que é Mônaco, até a posição 89, que seria o Brasil. Aqui nós temos um PIB per capita anual de 185.741
dólares por habitante em Mônaco, seguido por Liechtenstein com 165.028, Luxemburgo com 116.597, Macau na China com 87.209. Viemos até os Estados Unidos com 62.887 mil dólares por habitante por ano. Alemanha com 47.616 dólares por habitante por ano. Japão com 39.290 mil dólares por habitante por ano. A China como um todo, 9.771 dólares por habitante por ano. E o Brasil com 9.001 dólares por habitante. O crescimento percentual do PIB por habitante de 2017 para 2018 por países aconteceu da seguinte forma. Mônaco, que é o primeiro lugar, cresceu 11,2%. Irlanda cresceu 12,8%. Estados Unidos, 4,9%. Alemanha, 7,6%. Japão, 2,5%. China, 11,6%. Isto em apenas um ano, de 2017 para 2018. E Brasil perdeu quase 10%, para ser mais exato, 9,3%. Comportamento do PIB per capita, Brasil versus China. Aqui fica muito fácil de perceber o distanciamento que existia entre o Brasil e a China em determinados pontos, onde o Brasil tinha um comportamento de PIB per capita maior do que a China. E no ano de 1993, ou melhor, na primeira metade da década de 90, começou a crescer vigorosamente o PIB per capita chinês e também o brasileiro a partir do ano de 2005. Percebe-se um crescimento. Mas o ponto importante foi o ano de 2018, onde o PIB per capita chinês, pela primeira vez nessa série histórica, ultrapassou o PIB per capita brasileiro. Nós vamos ver país a país. Estados Unidos, com um PIB em 2019 de 21,2 trilhões de dólares, 24% do total mundial, o equivalente a 149% maior que o PIB da China, ou seja, 1,5 vezes maior que o PIB da China, e 1.177% maior que o PIB brasileiro, ou seja, 11,7 vezes maior é o PIB americano do que o PIB brasileiro. Quanto aos dados da China, só para a gente recapitular, foram 14,2 trilhões de dólares em 2019, 67% do PIB americano e 789% do PIB brasileiro, ou seja, 8 vezes maior que o PIB brasileiro. Brasil, em 2019, o PIB brasileiro foi de 1,8 trilhões de dólares, 2% do total mundial, 8,5% do PIB dos Estados Unidos e 12,7% do PIB da China. As mesmas informações, só que agora PIB por habitante. Em 2019, o PIB por habitante nos Estados Unidos era o equivalente a 64.412 dólares por habitante. Se nós fizermos uma conversão com o dólar de 31 de dezembro, que era de R$ 4,03 por dólar, seria o equivalente a dizer que cada habitante americano gera um PIB per capita na época, de 260 mil reais por habitante por ano, ou 21.600 reais por habitante por mês. Isto lá nos Estados Unidos. O PIB por habitante da China em 2019 foi de 10.140 dólares por habitante. Fazendo a mesma conversão que os dados anteriores, onde o dólar seria equivalente a 4,03 reais,
Em 31 de 12 de 2019, podemos dizer que cada habitante na China correspondia a R$ 40.860 por habitante por ano, R$ 3.400 por habitante por mês. Bastante inferior ao PIB americano. E quanto ao PIB por habitante brasileiro, esse número era em torno de 8.523 dólares por habitante. Convertendo, nós temos a seguinte informação: R$ 34.347 por habitante por ano, ou R$ 2.860 por habitante por mês aqui no Brasil é gerado de riqueza. 84% do PIB por habitante da China e 13% dos Estados Unidos. Constantemente, esses dois países, China como segunda grande economia mundial e Estados Unidos como primeira grande economia mundial, colaboram para o crescimento da riqueza mundial. Eventualmente, entram em desacordo com relação a alguns tópicos importantes, principalmente quando se fala em economia. Um quer avançar sobre o território do outro, um quer vender sobre o território do outro. Vamos entender agora como a China ascendeu e virou a grande fábrica do mundo. A participação chinesa e norte-americana na produção industrial global é o que mostra esse gráfico. De acordo com os nossos especialistas, em 2004, a China respondia por 8,7% da produção industrial global e os Estados Unidos com 22,3%. Próximo a 2009, inverteu esse posicionamento e a China saiu de 8,7% e foi para 28,4% da produção industrial global. Os Estados Unidos baixou de 22,3% para 16,6%. E assim a China se tornou a fábrica do mundo. O PIB é um forte indicador de desempenho para os países. Quando este acompanha o crescimento populacional, as tensões envolvidas são menores, mas quando isto não ocorre, instaura-se o estresse. Estresse demasiado gera crise. E você, engenheiro, o que tem a ver com isso? Tem muito a ver. Se o PIB do seu país, da sua macro-região ou até mesmo do seu estado, isto, onde você vive, vier a sofrer um severo impacto pelos mais diferentes motivos possíveis e diminuir, as chances da empresa na qual você trabalha de entrar em crise são elevadas. Por isto, é importante você desenvolver ferramentas de proteção para a sua carreira. Não sabe como fazer isso? Temos uma boa opção para você. Por favor, avalie com muita atenção o que iremos dizer logo a seguir. Montamos algo fantástico para você, engenheiro. Montamos um curso e-book, um guia de como ganhar dinheiro com engenharia. Este e-book é voltado para estudantes, graduandos, recém-formados e também para profissionais da área, profissionais já estáveis, profissionais experientes, ou seja, um leque de profissionais, de pessoas que precisam realmente entender como ganhar dinheiro com engenharia. Iremos falar sobre o que engenheiros precisam saber para prosperar e, pessoal, acredite, o sucesso está no detalhe. Curva aprendizado versus curva esquecimento, como as pessoas aprendem e como as pessoas esquecem das coisas que são importantes. Curva vida útil das coisas. Por favor, não se ofenda com o que eu irei dizer e muito menos se surpreenda. Tudo, absolutamente tudo, tem vida útil, inclusive a sua carreira. Você precisa entender quais são os passos adequados para que você possa prolongar a sua carreira. Como irão medir os seus resultados no trabalho? Quanto ganha, quanto recebe um engenheiro? Desmistificaremos a indústria 4.0.
O mundo está entrando em uma nova era e nós vamos explicar como engenheiros podem ganhar dinheiro nessa revolução industrial. Oportunidades de trabalho e de negócios também serão comentadas. São mais de 20 oportunidades onde o engenheiro pode ganhar dinheiro com engenharia. Dicas para estudantes e profissionais experientes. Os experientes também. Para adquirir o curso, veja na descrição deste vídeo no canal Trinenge, aqui no YouTube. Engenheiros precisam entender que eles são parte da solução. Eles não fazem parte do problema. Você, engenheiro, tem a responsabilidade de gerar riqueza, de aumentar o PIB, de colaborar com o crescimento do aumento do PIB per capita, pois detém a tecnologia suficiente para a geração de riqueza. E poucas profissões têm essa característica. Então, acredite no seu potencial, mova-se, faça acontecer, desenvolva inovação, tecnologia e auxilie a aumentar o PIB da sua região, estado e país. Trinenge, seja bem-vindo ao nosso canal.